de atleta da Seleção Brasileira de Handebol, a personal trainer que inspira mulheres pelo mundo. A blumenauense Nara Prado teve a vida transformada quando, aos 28 anos, recebeu o diagnóstico de menopausa precoce. Já ouviu falar? Entre perdas, superações, recomeços, ela encontrou no esporte não só a recuperação do corpo e da autoestima, mas também um propósito de vida, ajudar outras mulheres a se reconhecerem no movimento. Seja muito bem-vinda, Nara. Que bom recebê-la novamente aqui no Ver Mais, né? Hoje você mora no Rio de Janeiro. Mora, conseguimos conciliar a sua agenda para falar um pouquinho mais da tua história. Eu gosto de começar da parte mais desafiadora, porque eu acho que foi quando você realmente teve um start, né? Você começou atleta, ainda jovem, desde é isso? Os 10 anos. Desde os 10 anos. Ficou na Seleção Brasileira por muitos anos, né, de handebol? Fiz Seleção Brasileira Mirim, Juvenil e Júnior, até conquistar o Pan-Americano no Canadá. E aí, até que idade na Seleção Brasileira? 21 anos. 21 anos. Então, os primeiros anos de vida muito dedicados ao esporte. Isso. Inclusive, 14 anos aqui pela cidade de Blumenau, que é a minha paixão, né? Verdade, verdade. Aí você vira e mexe, tá por aqui. E aí, depois dos 20 anos, a gente começa a criar vários planos de vida, né? Muitos. Entre eles, por exemplo, ter filhos, né? E aí começa a vir a vontade de ter filhos e tudo mais. Aí tu recebeu o diagnóstico de menopausa precoce, né? Isso como que veio essa informação para você naquela época? Então, ela veio, primeiro boa tarde, eu tô muito feliz em estar aqui de novo, vou ver, né, conversar um pouquinho com vocês. Veio de uma forma muito brusca, inclusive, porque sabe quando você é uma pessoa extremamente saudável, treina desde os 10 anos de idade e nunca na vida imaginaria que uma coisa dessa pudesse acontecer aos 28 anos. Ninguém espera uma menopausa precoce. Eu nem sabia que isso existia. Mas veio sim e foi um baque muito grande porque o meu sonho sempre foi ser mãe, né? Então, primeiro tentar assimilar tudo que estava acontecendo e tentar entender o porquê. Eu me cobrava muito, então aquilo para mim não fazia sentido nenhum. Eu realmente fui no fundo do poço, assim, Vanessa. Foi bem difícil mesmo receber esse diagnóstico. E aí você teve que lidar com todas as situações, recomeçar em vários aspectos. E uma das formas de recomeço foi insistir naquilo que você sempre acreditou, que é o movimento, o exercício, o treino. Hoje você é personal e inspira outras mulheres, especialmente com relação ao movimento. Por que esse foco, Nara? Então, na realidade, voltando lá, nem foi tão simples assim, porque eu como uma pessoa normal, né, que não, a gente fala assim, meu Deus, ninguém é robô, né, que treina, que tá o tempo inteiro bem, muito pelo contrário. Quando eu recebi esse diagnóstico, eu acabei nem me reconhecendo mais. Quem é esta pessoa? Porque ali já começou tudo a acontecer. O meu peso começou a aumentar absurdamente. Eu fui a 72 quilos, eu sempre fui atleta de alta performance, e eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. Meu metabolismo ficou absurdamente lento e eu fui pro fundo do poço, porque ali eu entrei em depressão, eu descobri hipotireoidite Hashimoto também com nódulo na tireoide. Sabe quando uma avalanche te atropela, que eu não sabia para onde correr. Então ali eu precisava ser cuidada, eu não conseguia nem pensar em cuidar de alguém e eu me senti muito frágil, de verdade, porque não podia ser mãe. Simplesmente eu tava assim, ó, estatelada no sofá, no fundo do sofá, eu me tocava assim, era um inchaço tão grande que eu não sabia, não conseguia sair dali. E quanto tempo tu levou até sair dessa situação e se enxergar de novo? Então, ao mesmo tempo que eu estava naquela situação, eu ficava lembrando de quem era a Nara. Né, cadê aquela pessoa pra cima? Sempre fui muito dinâmica, muito ativa. E aí, como eu amo atividade física e desde que eu me formei em educação física há 20 anos atrás, eu tinha como propósito, eu tenho como propósito na minha vida, transformar a vida das pessoas através do movimento. Eu precisava ser o meu maior exemplo. Então, ou eu saio do sofá agora, ou eu não faço mais nada na minha vida, porque o meu propósito era aquele. Então, eu criei um próprio método, que realmente ativa o efeito do metabolismo, um efeito invisível no nosso corpo, que a gente consegue acelerar mais o metabolismo, trabalhar a frequência cardíaca. Trabalhei desde cardio até um treinamento mais focado em ganho de massa magra. E ali eu fui vendo o resultado, eu fui me animando novamente. E aí eu pensei, meu Deus, eu preciso sair daqui e mostrar isso. E por muito tempo eu escondi a menopausa, tá? Porque eu achava que as pessoas não tinham que saber essa condição da Nara, que sempre foi atleta, enfim. E aguentar as perguntas, né, também. E a gente muitas vezes coloca tudo dentro de uma caixinha. Exatamente. E evita falar daquilo, né? E eu evitei
E até por isso, eu tinha medo de julgamento e quem somos nós? As pessoas sempre vão falar. O importante é quando você realmente se conscientiza que aquilo pode transformar a vida de alguém. Hoje estar aqui é muito importante para mim, porque falar com mulheres se tornou a meta da minha vida. Né? Hoje, graças a Deus, o meu time, a gente está em mais de 15 países, eu tenho alunas treinando na Austrália, no Japão, nos Estados Unidos, em todas as partes, assim. Então, elas conseguem fazer esse treino online? Conseguem, o meu trabalho hoje é 100% online e o trabalho é totalmente individualizado, eu converso com a pessoa, eu entendo qual é a dor dela, o que ela precisa, se ela não está conseguindo sair daquela inércia, trabalho também a questão alimentar dela, a estratégia alimentar eu passo e eu acompanho esse processo, para realmente mostrar para ela que é possível. Nara, a gente acompanha na internet muita receita pronta, né? Então, assim, tome isso pela manhã, depois do almoço faça isso. X é a atividade física durante a semana, se não fizer 30 minutos não funciona, tem que fazer mais do que 30 minutos. Muitas regras, né? Muitas. E você, eu vejo nos teus exercícios, quando você compartilha, até a gente estava vendo algumas imagens aí da Nara, eles são exercícios com o peso do próprio corpo, a maioria, né? Daqueles que a gente sempre acompanhou em programas de televisão, inclusive, né? Fazendo atividade, mas bem intensificado ali. Você hoje escolheu esse método para compartilhar? Isso, o método, eu costumo brincar assim, ó, o treino é aquele que você faz, independente do local. Hoje eu entrego treino para musculação, sim, eu entrego um treino para a pessoa fazer na casa dela. Por que tem tanta gente frustrada, Vanessa? Mulheres que tentam, vão lá, fazem um pouco de atividade física, mas aí daqui a pouco, 5 dias, 2 semanas, elas estão lá assim, ó, desistindo de novo de cuidar delas. Por quê? Por causa exatamente das regras que você falou. Você tem que fazer 1 hora de exercício por dia, você tem que beber 3 litros de água todos os dias. Mas e aí? E a rotina da pessoa? E a forma como ela leva a vida dela? Você sabe se a minha aluna tem 3, 4 filhos, se ela trabalha fora, claro, marido? Isso tem que ser considerado. Total. Então, essa parte de cuidar da pessoa de forma individualizada, eu vou entregar para você. Você me fala assim, Nara, eu preciso ganhar massa magra, eu tenho um evento lá em dezembro, né? Verão, preciso viajar, enfim. Ok, qual é a nossa realidade hoje? Quanto tempo por semana você tem? Qual é a tua disponibilidade? Você vai treinar em casa? Que tipo de material que você tem? Nara, eu não tenho eu não tenho condições financeiras para comprar halteres, bands, mas tá bom, então vamos pegar um galão de amaciante? Vamos fazer com o que você tem, a tua realidade. Se tu não consegue estar lá na academia, não tem como pagar um personal caro, eu vou montar o seu treino e eu vou te acompanhar diariamente. Você vai me mandar vídeo, foto e é assim que acontece. E a relação da menopausa com o exercício? O que a gente pode falar a respeito disso? Só façam. Não tem outra maneira de você diminuir os sintomas da menopausa se não é o movimento. O movimento, ele cura, o movimento... Gente, eu senti aos 28 anos todos os sintomas da menopausa. Todos, desde calorão, irritabilidade, insônia. Ganho de peso absurdamente rápido, foi muito rápido. Então, assim, já a partir dos 35 anos, o nosso metabolismo ele já não é mais o mesmo. A gente tem que entender isso, né? É verdade, isso então, é uma realidade. Tudo que você puder fazer em prol de te ajudar, de benefício próprio, dormir melhor, se alimentar melhor e fazer escolhas mais inteligentes na alimentação. A hidratação é de extrema importância também. E o exercício físico ela é uma condição, assim, perfeita para você diminuir os sintomas. Eu consegui diminuir vários sintomas, claro. A gente tem que botar a importância também da reposição hormonal para quem pode fazer. Uma mulher na menopausa, ela não produz mais estradiol, progesterona. Então, são os hormônios que fazem a gente se sentir viva, né, Vanessa? Tem que fazer esse acompanhamento médico, isso é super importante, mas o exercício não pode ficar de fora. Não, a gente estava vendo algumas imagens até da Nara, você faz esse acompanhamento personalizado, mas também compartilha muito conteúdo nas suas redes sociais e gratuito também para tornar bem acessível mesmo. Eu vejo até dicas de movimento, né, posturas adequadas que as mulheres podem fazer. É uma forma de popularizar e também aproximar esse público do exercício. E, né? é excelente porque é o seguinte, hoje
hoje, alguns erros que acontecem quando as pessoas se frustram por não conseguir o resultado é ficar catando treinos aleatórios. Uma hora vai lá no YouTube e pega um treino, outra hora vai lá na blogueira famosa, pega outro treino. Então, a forma como você recebe um treino personalizado, e ainda, o que eu faço, né? Eu monto um treino para essa pessoa de forma individualizada, mas ao mesmo tempo eu dou de bônus para ela um aplicativo que eu tenho, né, eu não sei se pode falar, mas nas plataformas, né? Então tem um aplicativo lá com várias modalidades, incluindo Muay Thai, usando o próprio peso do corpo, corrida 5, 10, 21 quilômetros. Então quem gosta de correr tem a possibilidade de continuar correndo e conquistar esses benefícios. Quem gosta da musculação também. Consigo entregar tudo para a pessoa se sentir assim, nossa, realmente estou super bem assistida, sabe? Tem um Instagram VIP também que acontece, tem mais de 1.100 treinos lá. Então a pessoa veio na minha direção, ela me contou qual é o principal objetivo dela. Eu vou mostrar para ela de que forma que eu ajudo e coloco ela, sabe, cercada de todas essas plataformas para dizer assim, não tem como não haver a transformação. Nara, a gente vinha acompanhando na internet até uma trend, né? Primeiro você começa, depois você melhora. Você foi começando, né? Quando se viu diante dessa situação, viu que precisava compartilhar essas informações, começou a compartilhar com mais pessoas. Qual é a dica que você deixa, afinal, para as pessoas começarem de fato um exercício, se priorizarem, apostarem no movimento como saúde mesmo? Sim, eu sempre falo assim, quando a pessoa me procura, ela não tá buscando só perda de peso, ela tá sabe, sofrendo silenciosamente. Tem algum gatilho ali que precisa ser transformado. Então, a primeira dica é seja mais gentil com você. Entenda que você não é a única que fica prostrada lá, que está cansada, isso é normal. E foi essa virada de chave, inclusive, que aconteceu na minha vida, porque antes eu escondia a questão da menopausa. Aí foi até numa live que eu fiz com o meu ginecologista aqui de Santa Catarina, contando essa história, que eu me aproximei muito mais das mulheres. Porque aí o que acontecia? A Nara tá ali falando sobre atividade física e para ela é muito fácil, sempre foi atleta, para ela é simples o movimento. E, gente, não é simples, é um leão todos os dias que eu tenho que matar, porque eu estou na menopausa, isso é uma condição que não vai mudar na minha vida. Então, sim, eu tenho preguiça, sim, eu procrastino. Então, se você acha que essa condição é só sua, não é, vem pro meu time aqui, porque estamos juntas nesse processo. Então, essa é a dica, assim, de você é suficiente, você é autossuficiente, você só precisa de um pouquinho mais de carinho, de se olhar no espelho e dizer, você consegue. E tem pessoas que vão te dar a mão, que vão te ajudar nesse processo, fazer você gostar dessa nova rotina que vem por aí, entendeu? Todo dia é preciso dizer esse sim para você mesma, sim para esse movimento, para o exercício, para essa motivação. E também a questão da alimentação, né, Nara? Que caminha junto, né? Fundamental. Mas você também desmistifica muitas coisas, né? Existe muita confusão ainda com relação à alimentação adequada, correta, cada vez mais produtos novos no mercado, né? Então, é o comércio, né? Precisa cuidar também, né, com essa parte. Porque que aquelas regras que a gente estava falando no início, né? Hoje você tem que entender que ou você é 8 ou é 80, eu vou conseguir chegar naquele caminho ali, eu vou conseguir melhorar minha composição corporal se eu fizer jejum intermitente durante não sei quantas horas, ou se eu parar, zerar o meu carboidrato. Gente, não, porque tudo que é muito lá em cima não é sustentável. Você quer ter uma vida equilibrada hoje, você quer ser feliz comendo uma pizza no final de semana, você quer ser feliz tomando seu shopping no Oktoberfest aqui, gente, que saudade, Blumenau. Mas você também precisa saber para onde você tem que voltar. Você tem que se alimentar bem, sim, você tem que fazer novas escolhas. E aí, eu sempre falo, né, abrir menos pacotes, comer mais comida de verdade, cuidar mais dessa parte da hidratação e procurar um acompanhamento, sabe? Para que realmente você tenha... Sabe o que eu falo? Sabe o que eu como antes do meu treino, Vanessa? Doce de leite, ninguém acredita. Doce de leite? Todos os dias eu como doce de leite. Eu não sou aquela pessoa fã de doce, eu sou mais do salgado. Mas qual é o problema? Se tá na estratégia, por que eu vou tirar o doce da minha aluna se ela ama o doce? Nara, outra coisa, dica da personal, aproveitar que você está aqui, a gente faz o aeróbico antes ou depois da musculação? Nossa, essa pergunta é muito boa e muita gente me pergunta. Então, depende. Se eu estiver falando com uma atleta de corrida, eu vou dar uma dica. Agora, se eu estiver falando com uma pessoa que quer ganhar massa magra, diminuir percentual de gordura, melhorar a sua composição corporal, o aeróbico, gente, é sempre depois.
E uma dica assim importante, você pode fazer um pouco de aeróbico todos os dias. Até se tiver tempo de fazer, esperar um pouquinho depois da sua musculação, da sua atividade física, para ter um descanso, é melhor ainda, mas quem tem tempo hoje em dia, né? Então você pode fazer o seu treino de força sim, ir lá para esteira, para escada ou para rua, correr 20, 30 minutinhos por dia, tá mais do que suficiente. Olha, boa dica então, pra gente nessa sexta-feira já começar a colocar em prática. Nara, adorei te receber aqui mais uma vez no Ver Mais, bem-vinda sempre. Obrigada. Né, com dicas preciosas pra gente, para as mulheres que já estão na menopausa ou para as mulheres que sabem que um dia chegarão nessa fase também. É isso. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada mesmo.